As opiniões expressas neste programa são de responsabilidade exclusiva do apresentador e dos convidados, não refletindo necessariamente a visão deste canal. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, a hora que você estiver vendo esse programa. Estamos começando mais um Raio X da Notícia aqui na sua, na minha, na nossa Inharé TV, o conteúdo que você quer ver. E hoje estamos com ele, Babá Bi São Tomé, presidente da FEMURN, 4 vezes prefeito do município de São Tomé. E aí, Babá, boa noite. Boa noite, Najá. E boa noite a todos do podcast aqui da TV Inharé. Dizer que é uma alegria estar aqui participando com você desse bate-papo. O teu trabalho foi, Babá, pra gente conseguir acertar o dia e marcar, mas vai sair hoje. A gente se encontrou em Lajes Pintada e marcamos lá, né, Najá? E deu certo. As 2 semanas que era para ter vindo, não houve uma compatibilidade de agenda, mas hoje estamos aqui. Tudo no tempo e na hora de Deus. Amém. Babá, você é um cara que já tá na política há muito tempo, né? Conhecido na região. Babá, como é que começou sua trajetória na política? Minha trajetória começou, Inajá. Meu pai entrou na política eu era muito novo ainda. Meu pai foi vereador por 7 mandatos em São Tomé. Ele entrou na política em 88 e na época eu tinha 15 anos. E aí eu acompanhei esse período todinho. Eu sou o filho mais velho de 5 filhos. E aí em 88 ele foi candidato a vereador pela primeira vez, ganhou. E aí veio as eleições seguintes. E em 92 eu já estava com meus 19 anos e já era o motorista dele, né? Já acompanhava, Já né? acompanhava ele, já ia no dia a dia com ele. Tinha um Jeep, ele fazia muito favor para o povo. Chegava as pessoas lá no sítio onde a gente morava lá, com mulheres para parir, com pessoas. Naquela época era muito difícil Muito o carro. difícil. Não tinha nem moto, nem ambulância nada. como tem hoje, Tinha, não. carro. E o que tinha era muita bicicleta, né? O pessoal vinha lá em casa, chegava muitas vezes mulher para Paris, chegava muitas vezes de 1 hora, 2 horas da manhã, e aí pouco carro. Meu pai aqui naquela região que fica na região lá, do outro lado da cidade, em direção à estrada que vai para Serra Corá, a gente vai para Serra Corá, e aí eu ia pegar esse pessoal, né? Era muitas vezes de madrugada. E durante muito tempo eu fiz isso, né? Depois passei no concurso da prefeitura, fui professor e depois fui trabalhar na contabilidade da prefeitura, na tesouraria. E aí, com o tempo, eu fui cada vez mais gostando da política e também, claro, um contato direto com as pessoas, com o povo, também fui sendo incentivado pelo povo, vendo o meu pai. A motivação, né? A Exatamente. população queria você. Vendo meu pai que servia tanto a população, e aí terminou que eu também segui o caminho dele. E quando foi em 2004, eu já me lançaram a prefeito de São Tomé na época, né? Só que eu não tinha experiência nenhuma, não tinha nenhum conhecimento a nível fora de São Tomé para ter um apoio, por exemplo, de um parceiro político a nível estadual. E aí terminei que meu nome muito bem cotado para ser prefeito, mas terminei sendo vice de Doutor Estrela. Aí, após 3 anos e alguns meses, o Doutor Estrela renunciou. Eu assumi o mandato ainda em 2007. Em 2008, eu fui reeleito, né? Primeiro prefeito reeleito de São Tomé. E aí, em 2000... Antes de você falar da sua reeleição, quando você assumiu, né? O doutor Estrela renunciou, como é que foi os desafios para você em pegar uma prefeitura, né? Começar, porque como você disse, né? Você ainda ainda estava verde, não tinha tanto conhecimento, já tinha trabalhado da prefeitura, mas como prefeito é outra coisa, né? Quando você é o executivo, quando você vai passar as ordens, que você vai organizar, é um pouco diferente. Como é que foi para você o impacto disso? Não foi tão grande, porque eu, enquanto vice também, eu participava muito da gestão, né? O doutor Gelo me deu total liberdade também, e eu... Você era um vice bem atuante. Bem atuante, né? Principalmente problema burocrático, de certidões, de resolver convênios, para destravar convênios. Ia muito na Caixa Econômica, INSS, enfim, essa parte burocrática quem fazia na prefeitura. Ele, um médico muito ocupado, né? Ficava mais na cidade, e aí eu fazia essa parte, e terminou que eu já, apesar, além também
Antes de eu ser prefeito, eu trabalhava na tesouraria, não era auxiliar, eu era auxiliar do Você tesoureiro. conhece como o município funcionava. Exatamente, então eu sabia como contabilidade, eu fechava contabilidade, né, da época também. Eu quem fazia o desempenho da documentação da prefeitura. Comecei com datilografia, né? Depois foi computador. Eu quem fazia o recibo na época da datilografia, porque quando tinha um pagamento era feito na época através de recibos A datilografados. máquina, aquela máquina, porque o jovem que estiver assistindo, a máquina datilográfica, antes dos teclados, essa coisa, era Isso, uma máquina datilográfica direto no papel, né? Você é botava o verdade. Botava papel o e papel, botava o recibo lá e preenchia e para fazer os pagamentos, né, de serviço. E aí terminou que eu com a experiência que adquiri, e quando fui vice, com a liberdade que tive, e aí aprendi muito e quando aí dei sequência, né? Já foi uma coisa. o apoio, né, Babassi? Quando É, o prefeito e o vice trabalham juntos, exatamente. é outro mandato, É né? verdade. E aí eu tinha uma vontade muito grande de ser prefeito, porque desde quando eu comecei a andar com meu pai, as pessoas diziam, esse menino ainda vai ser prefeito de São Tomé. E eu fui colocando aquilo na cabeça, sabendo que eu era ser Aquele prefeito. sonho de menino E virou terminou que realidade. realidade, e aí, sou ser prefeito da cidade, onde você nasceu, onde você se criou, é, onde você vivenciou a sua vida inteira, não tem preço, isso não tem preço, né? Por isso eu sou muito grato ao povo de São Tomé por isso. Eu terminei esse mandato em 2012, né? E aí, na época, nós não fizemos a sucessão em Não 2012. conseguiu, depois da sua reeleição, você conseguiu, né, ter Ape- esse na reeleição, Isso. mas não conseguiu eleger seu Não, sucessor. nós tivemos um embate muito grande no grupo para quem era o candidato, né? E aí eu mesmo com uma aprovação acima de 83% na época, em 2012, não consegui eleger o sucessor. E aí em 2016, a gente voltou tranquilamente, né? Fui eleito novamente em 2016 e fui reeleito em 2020, também tranquilamente. E agora em 2024 eu elegi meu vice-prefeito, né? Que era Gá, era meu vice, e a gente fez uma eleição muito tranquila também. Inclusive foi a maior maioria da história de São Tomé, 2.113 votos de maioria, a eleição de Gá. E está lá também continuando o trabalho que a gente iniciou e fazendo também impondo também, claro, o seu ritmo, né? Impondo a sua marca. E está fazendo também um grande trabalho lá à frente do município, à frente da prefeitura. Gá que já esteve aqui na Inharé TV, no programa de Bruno Maia, né, o Boca do Badalo, ele Sim. esteve aqui na entrevista. E qual foi a obra que você, como prefeito, que você realizou em São Tomé, que você assim, tem um orgulho muito grande? Durante esse período todo que eu estive à frente da prefeitura, foram muito tempo, né? De prefeito, foram 8 com 4, 12, 13, mais de 13 anos de prefeito, né? Então a gente realizou muitas obras realmente. Nós realizamos muitas e muitas obras. Praticamente nós pavimentamos 100% da cidade, asfaltamos o centro da cidade todinho, remodelamos a prefeitura, deixamos a prefeitura nova. Nós também reformulamos a Feira Livre Coberta, construímos dessalinizadores na zona rural, postos tubulares, reformamos todas as escolas, inclusive deixamos todas elas climatizadas, construímos praças no centro da cidade, nos bairros, fizemos UBS também na zona rural, na cidade recuperamos 3 UBS que tem na cidade, colocamos para funcionar, que quando nós assumimos em 2017, elas estavam todas paradas, sem funcionamento. Enfim, foram muitas obras, mas eu costumo dizer que acho que a minha maior obra foi cuidar bem das pessoas, foi ter um relacionamento muito bom, né, com o povo, tanto da zona urbana quanto da zona rural. É, tanto que quando eu saí agora da prefeitura em 2024, mesmo no quarto mandato, a gente saiu com aprovação acima de 85%. Então, isso me deixa muito feliz e eu acredito que tenha sido a maior obra minha, ter sido cuidar bem do povo de São Tomé, tanto da cidade quanto da zona rural, diminuir o sofrimento das pessoas, principalmente aquelas pessoas que realmente mais necessitam do poder público, né? Nós criamos também um canal muito importante para que as pessoas pudessem é, nos ouvir todo domingo. Nós tínhamos um programa prestando contas na rádio lá comunitária, e aí as pessoas ligavam, passavam mensagem, a gente ouvia, e aí ficava mais fácil também para que nós pudéssemos tomar as decisões durante a semana, planejar a nossa gestão. Que eu tenho uma boa ligação com o público, né? Exatamente, é uma boa relação com o público, uma boa relação com as pessoas de São Tomé. Tanto que eu digo que a minha relação com o povo de São Tomé é uma relação
de carinho, relação de amor, relação de amizade, uma relação que eu fico muito feliz e me sinto muito confortável. Quando eu chego em qualquer lugar em São Tomé, seja na cidade, seja na zona rural, eu sou tratado como uma pessoa, sou tratado com muito amor, na verdade, muito amor e carinho, eu fico muito feliz por isso, Bem né? recebido, ver Bem os amigos, recebido, né? exatamente. Tem pessoas que me tratam como irmão, outros me tratam como filhos mais velhos, outros me tratam como um pai mais novo, enfim. É uma relação que realmente uma relação muito bonita, muito boa e eu sou grato a Deus por isso e claro, sou grato também ao povo de São Tomé. Babás, eu tenho uma coisa que em São Tomé e Laje Pintada, vocês têm um projeto juntos, né? Que iniciou no seu mandato, junto a Luciano, que foi o Festival de Inverno de Serra Verde, que estivemos presentes, fizemos a cobertura. Como é que partiu essa ideia? Como é que vocês se organizaram para criar tal evento que hoje é consolidado e cada vez a gente viu do terceiro para o quarto foi uma evolução enorme, não é? É verdade, o Luciano é um amigo, né? É um amigo de longas datas, mesmo antes dele ser prefeito, nós já tínhamos uma amizade, não é? A minha mãe, ela tem família em Lajes Pintadas, eu tenho um vínculo muito grande com Lajes Pintadas, inclusive, eu tenho duas tias que moram lá, um tio que mora lá, não é? Então nós temos um vínculo muito grande, familiar inclusive. E aí, Luciano, quem teve essa ideia, porque Serra Verde ela fica muito mais próxima de Lajes Pintadas, mesmo pertencente. A parte alta lá onde tem o Festival de Inverno, ela pertence a São Tomé. Mas é muito mais próximo aqui de Lajes Pintadas do que de São Tomé. E aí, Luciano, teve essa ideia junto com o seu grupo aqui, com a sua equipe, me chamou, a gente foi lá, conversou e eu topei, né? Topei, vendo realmente o potencial turístico que tinha em Serra Verde, uma serra que fica quase a 700 metros acima do nível do mar. É uma serra ainda pouco povoada, não é? Sim, Claro, sim. tem a parte lá que tem os nativos, a parte onde onde as pessoas moram. Mas aquela parte alta onde tem o festival de inverno é uma parte mais de fazenda, que pouca gente tem poucas casas lá ainda, né? E aí a gente começou muito pequenininho, eu lembro. No primeiro ano foi muito pequeno, o segundo foi um pouquinho maior, o terceiro já foi muito grande, né? E o quarto nem se fala. Então, foi um projeto que pegou. Então, para duas cidades é muito bom. É um projeto que hoje é reconhecido em todo o estado, não é? Acredito que seja um dos maiores festivais de inverno da zona Zona rural rural do Nordeste até. Eu acho que no Brasil não tem um festival como que tem É, na zona rural que a gente tá né, falando. realmente eu não conheço realmente também, né? E aí você vê a quantidade de pessoas. Eu acho que Sim, esse sim. ano tinha mais de 20 mil pessoas ali naquele. Esse ano, o maior problema foi a passagem dos carros, que era o pessoal levava quase 1 hora e meia para chegar de tanta gente que aderiu a vir para o festival de inverno. O Então, nosso amigo Michelin, que era aqui da TV, ele participou do primeiro. Ele participou do primeiro e do sim, quarto. Aí ele disse: rapaz, você não tem noção como foi a evolução, não. Antes era uma coisa fez uma coisa mais rural, mais numa estrutura menor, pequenininho, mas tipo local. assim, tudo precisa de um começo. É E verdade. vocês deram início aí, como é que chama? O prefeito Gá, né, Gá, que tá me junto com o sucedeu, Luciano. tá continuando o Mesmo jeito, projeto e exatamente. isso é importante para as duas cidades, para essa região, né? Porque Região. agora vai virar, daqui a pouco vai estar no cartão, no calendário do estado, né? E Porque nós todo mundo já. vai querer vir. Pra você ter uma ideia, o ano passado eu fiquei lá na Serra Verde e dormi lá. E vim de manhã aqui, no sábado de manhã, eu vim em Santa Cruz, né? Vim visitar aqui Santa Rita, vim com. Tem um primo desembargador, Saraiva, que tava lá. Vamos lá, Santa Rita, vamos. E aí a gente parou aqui no comércio aqui em Santa Cruz, no shopping que tem ali perto do Banco do Brasil, ali, aquele shopping que tem entre o banco e a Sim, caixa, né? sim, sim, Ali. sim, sim. E aí Trairi. a gente procurou uma roupa de frio. E aí a mulher disse, rapaz, tudo que tinha aqui a gente vendeu tudo. Porque tá tendo um festival de inverno ali em Serra Verde. Então, para mostrar o quanto movimentou, não só São Tomé, não só Em Las pleno Pintadas. Nordeste, você É tem verdade. acabar a roupa Ah, de frio, porque o pessoal já sabe, já prepara, né, o exatamente. estoque, mas Então, a região todinha aqui, Santa Cruz, em Currais Novos também, não tenho dúvida que vendeu muito, né? Na Campo Redondo, São Tomé, Lajes Pintadas. Então, movimentou toda a região. eu andei para achar o meu. E você vê que o ano passado, esse ano, foi que deve ter vendido mesmo, né? Então, a Muito, gente fica muito. feliz, porque a economia foi movimentada. Aqui, eu acho que muitos pousadas, restaurantes aqui também ficaram lotados, né? Lá também em Campo Redondo, em Currais Novos, São Tomé, Lajes Pintadas, a gente tem informação. Lajes Pintadas não tinha vaga mais para pousada.
mesmo ficando distante, 30 quilômetros para vir, mas como a estrada está muito boa, né, por causa do acesso feito pela eólica, facilitou o acesso esse ano. Mas realmente acho que é um dos eventos maiores que tem aqui no estado, e a gente fica feliz por isso, por ter dado início, né, junto com o Luciano, e hoje ver o crescimento que é o Festival de Inverno. Abá, você teve uma carreira como um prefeito louvável, muito boa, porque a pessoa que é reeleito, acho o único reeleito 2 vezes na cidade de São Tomé, Isso. né? 4 mandatos. Mas hoje você tem um desafio, né? Hoje você está à frente da FEMURN. Como é que você chegou na FEMURN, Abá? E hoje, como você, só para complementar, hoje você é presidente e não é prefeito, que geralmente a tradição é que um presidente da FEMURN seja um prefeito. Isso. Eu fui presidente da FEMURN em 2021 a 2022, né? Quando eu fui reeleito pela terceira vez, e aí eu fui reeleito para o 4º mandato, né? E aí eu fui candidato a presidente da FEMURN. O ex-presidente era um amigo meu lá da região, lá, Naldinho, que era prefeito de São Paulo, Potengi. E aí eu sempre gostei de estar perto do movimento municipalista, sempre gostei de estar lá na CNM, junto do nosso presidente Paulo Rio Costa. Toda e qualquer manifestação que tinha, seja ela a nível estadual, seja ela a nível nacional, eu estava presente, ou aqui em Natal, ou lá em Brasília. Eu sempre gostei de defender, né, os interesses dos municípios, nunca fiquei quieto, nunca me incomodei só lá em São Tomé, então isso me fez ser conhecido pelos prefeitos. Eu me lancei candidato lá em 2021 e fui candidato único, inclusive, na época, e fiz um trabalho mesmo naquele tempo, na época da dificuldade da pandemia, que eu acho que foi o pior momento. Você pegou Peguei a momento bem pandemia, difícil. peguei aquela briga dos decretos, né? O governo do estado queria fechar, o governo federal queria abrir, a prefeitura de Natal, o prefeito Álvaro Dias queria deixar aberto também. E aí a gente, enquanto presidente da federação, tinha que fazer aquele meio de campo, tinha que estar defendendo os municípios e tentando fazer que o estado também entendesse o posicionamento dos municípios, né? A maioria dos municípios, uns queriam que o decreto fosse fechando, outros queriam que fosse abrindo, né? Naquela época, aquela confusão de abre ou não abre o comércio. E aí a gente ficou naquele meio ali, tentando conversar, tentando articular com um e com o outro, e graças a Deus obtivemos o sucesso, né? A nossa gestão ela foi isenta de política, né? Porque, claro, quem está à frente da federação não pode ter não pode estar com um partido A ou B ou C, até porque a gente representa todos os municípios do estado. Todos os municípios, quando eu assumi a época lá, nós não tínhamos os 167 municípios filiados, nós tínhamos em torno de 150 e alguma coisa. E aí eu fui atrás dos demais, conseguimos unificar e fazer com que todos os municípios do estado pudessem se filiar à nossa federação. Então, hoje nós temos 167 municípios filiados, na época conseguimos isso. E aí, quando passou a pandemia, a gente continuou defendendo os municípios, continuou lutando, não é? Brigando pelo interesse dos municípios, tanto aqui a nível estadual quanto a nível nacional lá em Brasília, junto à nossa CNM. E não fui para a reeleição, por quê? Porque eu entendi que quando você está presidente da federação, está prefeito, você meio que não tem muito tempo para você cuidar nem de um nem de outro. Ou você cuida bem da FEMURN, esquece seu município, abandona o município, ou você cuida do seu município e abandona a FEMURN. Então eu senti muita dificuldade, mesmo naquela época da pandemia, que você tinha mais tempo, não era que era mais. Mas é porque ainda são 2 órgãos, uma prefeitura e uma FEMURN é muito grande, né? Pra você Exatamente. você ter tempo com os dois e Toma muito seu tempo, né? você Muita queria fazer uma reunião. coisa bem feita. Exatamente. Aí não tinha como você fazer ou você agradava aqui ou agradava lá, ou então não agradava nenhum. E aí eu não fui para reeleição, né? Apoiei Luciano na época, Luciano de Lagoa Nova. E aí, quando eu saí da FEMURN, eu decidi me candidatar novamente. Por quê? Porque eu entendi que, enquanto ex-prefeito, eu tenho mais tempo, né? Estou livre, dedicação exclusiva à federação hoje. Hoje eu não faço outra coisa a não ser presidente da federação. E aí, no estatuto existe a possibilidade de você, mesmo sem ser prefeito, mas desde que você tenha sido presidente da federação, ex-prefeito, você pode ser candidato a presidente. Mesmo sem estar... Tá no estatuto. No estatuto, mesmo sem estar... E não foi eu que mudei o estatuto, não. Mesmo sem estar prefeito, né? E aí eu fui candidato, né? Houve uma disputa
mas graças a Deus e aos meus amigos prefeito e prefeita, a gente conseguiu uma vitória muito, muito, muito boa, né? Foram 109 votos a 52. E aí eu estou lá hoje, unifiquei novamente a nossa federação. Hoje os 177 municípios estão filiados e a campanha passou. Hoje o interesse é um só, são os municípios, independente de quem votou e quem não votou. Então, mais uma vez, nós estamos trabalhando firme e forte, com independência, sem rabo preso a nenhum órgão. Sem rabo preso, por exemplo, sem rabo preso ao governo, porque na hora que você tem algum rabo preso ao governo, você não vai poder defender Os demais, né? os Porque, demais, né? Porque quem está ali presidente, ele tem que defender os municípios, né? Ele não sim, pode defender um governo em detrimento dos municípios, né? Governo A ou B ou C que seja. Tanto faz um do governo que esteja hoje, como se fosse outro que fosse aliado também. Então, nós estamos com a mesma isenção, lutando, defendendo os municípios, e aí, graças a Deus, nós temos conseguido também uma boa aceitação por parte dos colegas prefeitos e prefeitas. Inclusive, nós estamos agora, né, este ano, fazendo encontros regionais. Já fizemos 4 encontros regionais agora nesse mês de outubro, levando a federação até as regiões do nosso estado, aproximando a federação dos municípios, das equipes, dos prefeitos. Fizemos a primeira lá no Seridó, em parceria com a ANSO e com a AMS, são duas associações lá do Seridó, fizemos em Parelha. O segundo encontro nós fizemos em parceria com a MOP e o CIMOP, que é a Associação do Médio Oeste Potiguar e o consórcio. Fizemos em Marizal. Fizemos a terceira com a Associação do Mato Grande, lá em Açu, perdão, do Vale do Açu, a Ancevale, lá em Açu, pegamos todos aqueles municípios da região ali do Vale do Açu. E na última quinta-feira agora fizemos em parceria com o Sim Mato Grande, que é o consórcio dos municípios do Mato Grande, lá em Touros, que tem o presidente, o prefeito Pedro Filho, e lá os municípios, 16 municípios que são filiados ao consórcio, estavam lá presentes. E vamos fazer a última agora, dia 19 novembro. de novembro, em Natal, em parceria com a LAP e com o Sim Potiguar, para pegar os municípios do litoral agreste, aqui do Potengi, e parte, inclusive, aqui do Trairi, e fazem parte tanto da LAP quanto do consórcio Sim Potiguar. A LAP tem como presidente o prefeito de Nísia Floresta, Gustavo, e o Sim Potiguar tem como presidente o prefeito de Laje Pintado, o amigo Luciano Cunha. Hoje, você falou que na pandemia a dificuldade foi essa questão de estar aberto nos comércios, que era o desafio da época. E hoje, qual o desafio que você vê, o maior desafio que a FEMURNE hoje passa? Nós temos algumas dificuldades de repasse junto ao governo do estado, né? Repasse de ICMS, repasse de Fundeb, repasse da farmácia básica, do transporte escolar. Então, nós temos essa dificuldade e nós temos brigado e lutado muito junto ao governo do estado para que possa para que possa para que possa ser repassado esses recursos dos municípios, que são direitos dos municípios. São transferências constitucionais. O ICMS, tudo que o Estado arrecada, 25% são dos municípios. A parte do Fundeb também, da educação também, a parte do governo do Estado tem que passar para os municípios. O transporte escolar, os municípios transportam os alunos dos estados, né, do Sim, Estado. sim. E aí também tem que receber por isso, né? E a farmácia básica é um recurso que vem para o Estado, para que passa para os municípios, e até hoje, por exemplo, esse ano o Estado não passou nenhuma parcela. Então, essa dificuldade que nós temos que estar cobrando, temos que estar conversando, temos que estar, às vezes, até inclusive, dando declarações fortes contra o governo do Estado para que possa se cumprir essas transferências para Como os você diz, municípios. é os interesses dos municípios, né? Exatamente. Então, e faz parte, E então. hoje nós estamos, inclusive, com pautas nacionais, nós temos uma conquista muito grande, que foi a aprovação da PEC 66 e a promulgação da Emenda Constitucional 136, que trata de parcelamento das dívidas previdenciárias e de dívida de precatório dos municípios. Os municípios estão sufocados aí com dívidas antigas, né? Não é dessa gestão, dívidas que vem aí se arrastando de previdência, de precatórios, e com a aprovação dessas emendas, dessa Emenda Constitucional 136, a gente espera um alívio, né? Com certeza terão um alívio imediato nos cofres dos municípios, né? Porque os municípios hoje estão muito sufocados, está tendo uma crise muito grande, as emendas dos deputados não estão sendo pagas pelo governo federal, tem muita emenda para sair aí, né? Muita dificuldade, o governo federal também está com dificuldade na parte financeira, e aí os municípios têm tido muita dificuldade porque muitos deles não têm a menor condição de investimento se não for
através dessas emendas parlamentares. Porque tem municípios menores que é só o FPM. Exatamente. Sem as emendas não tem como... Não tem como investir. Basicamente, o repasse hoje de um município dá muito mal para manter a máquina. Pagar funcionário e manter a máquina, né? Você paga água, luz, pagar despesas com combustível, né? E também com material de expediente e limpeza. Basicamente, só dá para fazer isso na maioria dos municípios do estado. Então, se não tiver emenda para poder fazer investimento em melhorias, né, para o melhoria, município. exatamente. Construir praças de esporte, construir, pavimentar, construir acesso na zona rural, asfalto, né? Pavimentação, escolas, enfim. Se não tiver como essas emendas chegarem aos municípios, então os municípios não têm como fazer esse investimento e quem perde com isso é a população que mora na ponta. E você que está acompanhando essa entrevista aqui com o Babá, não deixe de se inscrever no nosso canal aí da Inharé TV, claro. E você, comerciante, que quer apoiar o projeto, divulgar sua marca, porque quem não é visto, não é lembrado. Vem aqui para a Inharé TV. E agora, Babá, você que já tem essa passagem na FEMUR, né? Prefeito, chegou o convite, né? Para ser pré-candidato a Senado. Como é que foi isso aí, Babá? O PL chegou e disse, rapaz, porque são muitos nomes hoje, o PL tem muitos nomes fortes, e você escolher um candidato é uma disputa danada, né? Internamente, eu imagino que seja. Não, o meu nome começou a surgir como pré-candidato a senador. Foi um evento que teve, inclusive, do consórcio em Potiguar, com o Luciano presidente, uma entrega que o senador Stevenson estava fazendo lá em Macaíba, e lá na oportunidade ele soltou uma brincadeira que eu costumo dizer, uma brincadeira de bom gosto. Disse, vocês deveriam olhar e ter um segundo senador, um de vocês. E eu acho que Babá seria um ótimo companheiro de chapa para me sair com ele pedindo voto no Estado. E aí, depois dessa... A bênção o senador abençoou a sua pré-candidatura. Depois que ele falou isso, aí começou a surgir, começou os prefeitos também, né, as lideranças políticas do estado do interior, começaram também a conversar sobre isso, começaram a discutir, começaram a incentivar, inclusive, o meu nome, né, uma pré-candidatura minha, e eu fiquei muito orgulhoso, muito feliz por isso, porque você sabe que Senado não é para qualquer um, né, é uma disputa grande em todo o Brasil. O Senado é um cargo que todos os estados se igualam, né? Existem 3 senadores no Rio Grande do Norte, mas também existem só 3 em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Na Bahia. Porque os demais são pelo número porque os deputados é a pessoas. população, né? Isso. E o Senado representa cada estado. Então, cada estado da federação tem 3 senadores. É o mesmo peso, né, no caso. O mesmo peso. Então, é um cargo que é almejado por muita gente, um cargo importante. E eu também, como conheço como ninguém, como funciona o movimento municipalista, como funciona a vida no interior do estado, na cidade, na zona rural. Morei 22 anos da minha vida também na zona rural, lá em São Tomé, né? Então eu conheço o sofrimento, né? A dificuldade, os anseios de um agricultor, de uma agricultora, de um morador de uma cidade pequena, né? De um morador também de uma cidade grande, até porque com a vivência que eu de prefeito que eu passei, também convivi com prefeitos também de cidade grande, então sei as dificuldades, os problemas de uma cidade grande também, né? Então, isso me credencia também para que possa exercer um cargo tão importante como esse senador. E chegando lá, claro que eu vou ter um olhar diferenciado, conheço o estado todo. Você tem uma noção da realidade, né, Bala? Exatamente, como funciona, para que servem as emendas, como funcionam as emendas, né? Como funciona a gestão de uma prefeitura, como funciona a vida de uma cidade pequena, uma vida numa cidade do interior, uma vida numa cidade na zona rural, num sítio, como funciona a vida numa cidade grande também, como funciona a prefeitura de uma cidade grande, de uma cidade pequena. Então eu tenho essa vivência, né, não de ouvir dizer, de participar, de vivenciar, né? Então isso me deixa credenciado, e se eu chegar a ser senador, claro, primeiro eu costumo dizer que tudo isso é no tempo e na hora de Deus, né? Deus é quem vai decidir o meu destino no próximo ano. E depois são as pessoas, o povo, a população, os prefeitos, as lideranças políticas, vereadores, vice-prefeitos, prefeitos,
que eu tenho conversado muito, tenho ouvido muito nesse estado. Esses prefeitos que você conversa, né, que você anda muito, como vocês, né, Babá? Você tá sempre andando pelo estado. O seu nome, né? Porque isso começa nos bastidores, mas os prefeitos já começam a dar incentivar, tá sendo bem recebido. Sim, com certeza, eu tenho conversado muito, né? Mesmo, claro, enquanto presidente da federação, eu não faço política, né? Mas eu resolvo os problemas, né? Sempre sou procurado. Todos os dias eu falo com 10, 15 prefeitos, né? Problema ali, outro lá, a gente tenta ajudar, tenta resolver. E aí, muitos deles também, naturalmente, já me procuraram, já disseram que se eu for candidato pode contar com apoio, né? De várias cidades da região, várias cidades do estado, não só da região Potengi, não só da região aqui Trairi, que eu me sinto também como se fosse filho aqui do Trairi, mas de toda a região do estado, do Oeste, do Mato Grande, do Seridó, do Agreste, da região do Médio Oeste, da região do Vale do Açu. Então, tenho conversado muito, tenho escutado muito, e isso me deixa muito feliz e, claro, atento, não é, essa possibilidade de próximo ano, claro, depois que eu vi o partido, né, claro que nós temos um objetivo principal do nosso grupo, do nosso partido, é a eleição do senador Rogério Marinho ao governo do estado. Essa é a prioridade número 1 do PL hoje. E depois também a reeleição do senador Stevenson. Você fala o senador Rogério, também o senador Rogério também abençoa essa possível indicação de você a pré-candidato. Eu tenho conversado muito com o senador Rogério e ele sabe que eu não serei empecilho, por exemplo, para que ele possa ter uma tranquilidade na sua. Se o meu nome ajudar para que ele pudesse ser governador, eu serei candidato ou não serei candidato, estarei pronto para ajudar, né? Sendo para ajudar, o meu nome sendo candidato, estarei pronto e preparado, né? Mas já disse a ele que eu não serei empecilho, claro. Sendo para ajudar, eu serei candidato. Se chegar em dezembro, janeiro, tiver uma viabilidade, tiver um apoio aí de 80 a 100 prefeitos, ex-prefeitos, lideranças, vice-prefeitos, lideranças políticas, né? Com chances reais de vitória, claro que Você vai pra luta. A gente vai para a luta, né? Mas chegar em dezembro, janeiro, a gente não tinha essa viabilidade, porque pela experiência que eu tenho já, também não vou para a gente não vai para uma aventura, né? Claro que não vai. Mas hoje eu me sinto muito confortável, me sinto muito fortalecido e me sinto muito preparado pelo que eu tenho escutado, pelo que eu tenho ouvido e pela experiência que eu tenho durante esses anos que eu passei à frente da prefeitura e à frente também no movimento municipalista aqui no estado. Babá, e já pensando aqui nas eleições do ano que vem, né? Temos a governadora vai se lançar também a Senado, né? Vai ser a sua adversária. Como é que você avalia hoje o governo do estado, né? A atuação do governo do estado? Eu respeito muito a governadora enquanto pessoa, né? Enquanto ser humano que ela é. Também, claro, tem seus méritos, porque chegar aqui de fora da Paraíba, né? E ter a carreira política que ela teve. Alcançou praticamente todos os cargos da política, né? Foi vereador em Natal, né? Deputado estadual, deputada federal, senadora Senadora, e governadora, né? E reeleita mais, né? Ela só não foi prefeita porque a Vilma não deixou. Eu acho que foi Miguel Mossoró. Eu lembro que as putas com Vilma na época ainda não me recordo, faz tempo. Faz tempo, mas teve uma campanha que foi Miguel Mossoró, ela e Micarla, né? Ela perdeu para Micarla e Miguel Mossoró teve muito voto também. E aí, agora, infelizmente, a governadora levou o nosso estado para uma situação muito difícil. Hoje, eu vi uma reportagem ontem que o nosso IDEB é o pior IDEB do Brasil, né? Nós temos uma saúde péssima. Você, para conseguir uma cirurgia hoje, eletiva que seja, você tem que mandar, por exemplo, São Tomé a gente manda para Tenente Ananias. Tem nos hospitais regionais que poderia ser resolvido, né? Hoje, uma pessoa, se sofrer um acidente de moto, quebrar uma perna, um fêmur, alguma coisa desse tipo, ela passa aí dias e mais dias no Valfredo Gugel, nos hospitais, em maca, né? Se tiver um problema de infecção, como já teve muita gente que, inclusive, amputou membros, amputou perna, amputou o braço, né? Por falta de atendimento à saúde urgente, né? Você vê, teve um caso aqui em Santa Cruz esses dias que faleceu uma pessoa muito conhecida aqui em Santa Cruz, né? Binho. E por falta de negligência médica do governo do estado, né? Então a gente vê que realmente o estado está numa situação muito crítica.
os índices, por exemplo, fiscais do Estado, nós temos um Estado que tem um gasto maior no país com folha de pagamento, né? Então, está acima do limite prudencial, está cometendo improbidade administrativa, né? Nós temos, inclusive, agora atraso já no pagamento dos aposentados, pensionistas, já está se atrasando o salário. Então, infelizmente, nós temos um Estado hoje quebrado, um Estado numa situação muito ruim, muito difícil, e que foi, claro, conduzido pela governadora Fátima, né? Então, isso é a realidade. Nós temos, por exemplo, as pessoas sofrendo aí, passaram muito tempo sofrendo com as estradas do município, as estradas estaduais em péssimas condições. Então, infelizmente, nós estamos estamos em um estado quebrado, em um estado que não tem poder de investimento, devido à má gestão do governo do estado, né? Então, eu acredito que a governadora ela vai terminar o seu mandato, deverá renunciar agora no final de março, início de abril, como manda a legislação eleitoral, né, para disputar o Senado, mas ela terá grande dificuldade, porque a rejeição dela, toda pesquisa que a gente vê, acima de 60% a rejeição. A gente fez uma que acho que deu mais ou menos 40%, 50% que a gente fez aqui no município. Pois é, e aí tudo isso é reflexo da gestão dela, né? Não foi ninguém que impôs essa rejeição ao governador, é a gestão dela, e as pessoas estão sentindo isso, o povo está sentindo isso. Quantas pessoas não passaram aí, não ficaram sofrendo em fila de hospitais, não teve familiares que perderam inclusive a vida por falta de atendimento médico, por negligência do Estado, né? Então muita gente, quantas pessoas não amputaram membros porque as pessoas demoraram, né, o atendimento médico e não conseguiram a tempo e terminaram amputando, como eu falei, um braço, uma perna, não é? Enfim. Então, tudo isso então, ocorreu durante o período que a governadora era quem vai governadora. Entrar agora, né? No ano que vem vamos ter eleição, em 2027 a pessoa deve assumir, o futuro governador ou governadora, vai pegar um estado complicado. Com certeza. E você já ouviu, e todo mundo escuta isso, só tem um cara que tem condições de resolver o problema do Estado, que é Rogério Marinho. A gente, onde chega, a gente diz isso. Não, mas Rogério é pesado, Rogério, ele não tem ele não é um cara simpático, mas a gente não quer ele pra... Eu costumo dizer que ninguém quer Rogério pra namorar, quer pra trabalhar e ajeitar o Estado. Ele é um cara competente, né? Você sabe que Rogério, quando foi ministro do Estado, ministro do governo Bolsonaro, né? Em pouco mais de 2 anos, ele conseguiu tirar a transposição do Rio São Francisco do papel e conseguiu que ela chegasse ao Rio Grande do Norte. Conseguiu que ela chegasse ao Ceará, que ela chegasse à Paraíba, conseguiu inclusive incluir o canal do Apodi, que hoje nós temos a obra lá do canal do Apodi, que foi através, claro, de Rogério Marinho, quando era ministro. Então ele é um cara que fez um grande trabalho à frente do Ministério da Integração. Que Rogério hoje é preparado para ser governador do estado do Rio Grande do Norte. É o mais preparado, não tenho dúvida disso. É um cara que tem conhecimento, não só aqui a nível estadual, mas a nível nacional. O cara que lidera hoje a oposição no Congresso Nacional, né, no Senado, está fazendo um grande trabalho, inclusive sendo cotado, já foi cotado até para ser candidato a presidente da República, né? Então, Rogério é um cara altamente preparado, altamente competente, e eu tenho certeza que ele sendo governador desse estado, em um ano, ele coloca o Rio Grande do Norte no lugar de destaque a nível de Brasil. Você vê, hoje nós temos ali na Paraíba, um estado hoje que está muito mais à frente do que o nosso estado. Lá se tem políticas públicas. Se você sofrer, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui de um morador que mora numa cidade ali em Patos, que ele quebrou um fêmur de tarde e quando foi no outro dia já estava cirurgiado, né, no hospital lá de Patos. Enquanto aqui no estado eu tenho um exemplo de pessoas que passaram meses, até mais de um mês, para poder fazer essa mesma cirurgia. A falta de gestão. Então, quem sofre com isso é a população que está sofrendo com isso. Então, nós precisamos de um governador que possa resolver esse problema do Estado, que na hora que se precisa de uma cirurgia eletiva, ele tem ali na sua região, na hora que precisa e quebre um fêmur, uma perna, a cirurgia seja feita imediatamente no hospital regional, no hospital do Estado. Então, é preciso que tenha um governador que a educação ela seja prioridade e que os números que hoje são péssimos do IDEB, ele passe a ser entre os melhores do Brasil. Por quê? Quem perde com isso hoje? Quem perde com isso é a nossa juventude, que não tem a menor condição de competir com, por exemplo, os jovens de outros estados. Por quê? Porque eles não estão tendo a oportunidade de ter uma educação de qualidade. Você vê essas horas quando chegam aqui
nos municípios, os empregos melhores, né? Os técnicos. Os técnicos realmente são pessoas de outros estados que vêm porque Não tem mão de obra no não tem estado mão de obra capacitada. A Entendi. culpa é do jovem? Não, a culpa é do governo que não capacita, que não investe em cursos profissionalizantes, em cursos técnicos, para preparar a nossa juventude para o mercado de trabalho. Então, nós temos que ter um governador que possa ver tudo isso, né? Que possa ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, que possa ter um olhar especial para mobilidade urbana também, né? Como a questão como eu falei agora, dos transportes, como é a questão das estradas, perdão, das estradas estaduais. Você viu quando o Rogério foi ministro? Você falou do transporte também, você falou depois um problema da FEMURN e a questão do repasse do Estado. Você acha que Rogério Exatamente, teria claro. capacidade para sanar esse problema? Olha, o repasse do Estado, os repasses são constitucionais, são obrigatórios. Nós estamos tendo dificuldade. Eu acredito que o Rogério sendo governador, vai acontecer o que acontece na Paraíba hoje. Eu estou dizendo da Paraíba porque é um estado vizinho aqui. A gente conversa muito. O presidente da federação lá é meu amigo, Jorge Coelho, eu converso com os prefeitos da Paraíba quando a gente tem encontros em Brasília. Na Paraíba hoje, o governo do estado investe nos municípios. O município 06, por exemplo, ele tem no mínimo 3 milhões de investimento por ano pelo governo do estado, através de uma emenda de fundo a fundo. O governador chama lá os municípios e diz: olha, eu estou aqui com tantos bilhões para investir. Então, o município 06 vai receber 3 milhões. Você quer o quê? Quer asfalto? Quer escola? Quer ginásio de esporte? Quer calçamento? Quer o quê? O município, por exemplo, do tamanho de Santa Cruz, receberia mais de 30 milhões por ano de investimento do Estado, fora os repasses que são já de direito deles, obrigatórios, né? E as emendas que os Exatamente. deputados destinam. Você imagina o município de São Tomé, se eu tivesse anualmente 5 milhões a mais, o município 08 lá na Paraíba, mais ou menos isso recebe por ano do governo do Estado, de convênio. Eu teria aí, nos 8 anos que eu passei, teria mais 40 milhões para investir no município. Você já imagina isso? 40 né? milhões no município como São Tomé. Mudaria a vida de muita gente, né? Construção de casas, né? Enfim. Então, eu acredito que Rogério Marinho está pronto, está preparado, é capacitado, tem conhecimento. Eu não tenho dúvida, se ele for governador, em pouco tempo, ele consegue resolver e mudar a situação do nosso estado do Rio Grande do Norte. Então, pelo PL já é quase certo que Rogério é o candidato. Com certeza. Se fala muito entre Rogério, Alisson, Stevenson. Então, hoje, a visão do PL é que o candidato realmente é Rogério Marinho. Sim, Rogério Marinho é candidato a governador do PL e Stevenson é senador. Né? Pré-candidato, é verdade. Então, Babá, quero agradecer aqui em nome da Inharé TV. Eu acho que eu fico feliz por a gente trazer você e você atender. Eu acho que até que vocês, candidatos também, quiserem participar aqui do nosso programa Raio de Notícia, eu acho que já começa a humildade da pessoa participar dos programas, independente do local que seja. E a gente tem um bom alcance aqui no Trairi. Você que, Babá, posso ter sua mensagem aqui pro pessoal aqui do Trairi, da região, para o do estado, né? Que hoje a internet, hoje o Brasil e o mundo inteiro está conectado. Não, primeiro eu quero agradecer a você e já parabenizar também que você é um cara do bem, um lutador, né? A pessoa é humilde, a pessoa que pega no batente mesmo, né? Pessoa que montar uma estrutura dessa aqui porque gosta realmente, muitas vezes não tem apoio, né? Verdade. Mas você faz isso porque você gosta. E é importante esse meio de comunicação para que as pessoas que nos acompanham possam se conhecer, né? Conhecer cada um que vem aqui, que conversa com você, para que possa escolher aquela pessoa certa, aquela pessoa que possa representar melhor a população. Eu me sinto filho de Santa Cruz também, já que São Tomé faz divisa com Santa Cruz, né? O Potengi se divide com Trairi. Eu vivenciei muito tempo da minha vida aqui em Santa Cruz também, não é? Tenho familiares que moravam aqui, não é? E, enfim, eu tenho uma afinidade muito grande aqui com Trairi, com Santa Cruz, e dizer ao povo do Rio Grande do Norte, ao povo do Potengi, ao povo do Trairi, que eu estou pronto, preparado e querendo, né? E tenho certeza que, se for da vontade de Deus e do povo, se a minha pré-candidatura se tornar oficializada no próximo ano, e se essa candidatura, depois de oficial, obtiver êxito nas urnas, eu não tenho dúvida que o estado do Rio Grande do Norte estará muito bem representado. Eu darei
o meu suor, o meu sangue, para que eu possa fazer muito pelos municípios, muito pela nossa população. Obrigado, Babá. E esse foi mais um Raio X da Notícia, que aqui na nossa Inharé TV. Inharé TV, o conteúdo que você quer ver.